Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata dos mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu estou de volta aqui no meu estúdio em casa, mas isso não quer dizer que o podcast está comprometido, apesar do cenário aí não ser o ideal. A gente vai ter uma conversa sensacional hoje com um convidado especial, então eu queria dar as boas-vindas neste episódio aqui ao Daryl Akamine, representante da Ledger aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Daryl. Pô, obrigado. É uma honra estar aqui. A gente já estava tentando bater esse papo há algum tempo. Feliz que deu certo. Pois é, essa conversa estava para sair faz tempo e agora que a gente conseguiu, vamos embora. Acho que a gente tem bastante coisa para falar. Queria começar esse episódio, Daryl, que você explicasse um pouco sobre a Ledger, né? Acho que assim é uma marca que é super tradicional no meio cripto. Imagino que boa parte da nossa audiência aí de quem está nos assistindo ou nos ouvindo já ouviu falar ou é usuário Ledger, mas também por ser aí um mercado novo, por ser, né, uma área que, né, ainda com muita gente chegando todos os dias. Talvez muita gente ainda não conheça, não saiba exatamente o que é a Ledger, então queria que você contasse aí um pouquinho sobre a empresa. Boa, legal. A Ledger, ela é uma empresa, acho que foi criada em 2014, se eu não estou muito enganado, muito focada em fornecer um ambiente de segurança para que qualquer pessoa que quisesse interagir com cripto. E nossos fundadores eram os maiores especialistas de criptografia. Eles já estavam interagindo muito com o ambiente de Bitcoin, muito com o ambiente de cripto como um todo, e sentiram uma necessidade, uma falta de uma carteira, um ambiente onde as pessoas conseguissem guardar suas criptomoedas de uma maneira que fosse realmente segura. Até então tinham tido muitos casos de hacks, muitos casos de pessoas que acabaram perdendo todas as coisas. Claro que em outro tipo de grau, né? 2014, as coisas ainda eram. O Bitcoin estava num preço muito menor do que hoje em dia, mas ainda assim as pessoas ficavam bem chateadas quando acabavam perdendo, seja a sua seed phrase, seja caindo em hacks, phishings, scams, etc. E eles falaram, poxa, a gente precisa fazer algo para resolver esse problema. E aí eles criaram a Ledger, que hoje é mais popularmente conhecida por ser a hardware wallet mais usada aí no mundo. É, já são, acho, mais de 6 milhões de wallets vendidas. Para quem não conhece, a Ledger é esse bichinho aqui. Ela basicamente guarda, ela guarda para você a sua seed phrase, a sua private key, para que você não exponha ela na internet e aí você tem um ambiente seguro para interagir com qualquer que seja a plataforma de cripto que você queira interagir. Então, a gente está aqui desde 2014, foram vários lançamentos, a gente pode falar de alguns dos mais recentes é, que aconteceram, alguns bem interessantes, alguns não tanto, mas, enfim, a gente está aqui para ajudar esse ecossistema a ter um pouco mais de segurança, basicamente. Boa. A gente vai falar daqui a pouco aí sobre esses lançamentos, tanto os bem-sucedidos quanto aqueles que não foram tão bem-sucedidos. Mas antes eu queria é, insistir um pouco nesse produto que é hoje o principal da Ledger, né? Você acha que a gente já conversando em off, você falou é, que gostaria até de da gente explorar um pouco o fato de que não é o único produto, mas é o Não, principal, né? sim. E aí, assim, acho que é, é legal até trazer para quem está aí ouvindo ou assistindo, é, que hoje existem algumas maneiras de você guardar os seus criptoativos, né? Você pode é, adquirir os seus criptoativos numa exchange, como aí a Mint, o mercado Bitcoin, Binance e tantas outras, e você pode deixar os seus criptoativos na própria exchange. O que historicamente não é muito recomendado, porque
alguns casos aí de empresas que vão à falência ou empresas mal intencionadas que acabam é, eventualmente roubando mesmo ou eventualmente sendo hackeadas. Aconteceu recentemente com a FTX, todo mundo que tinha seus criptoativos lá acabou perdendo, né? Agora está num longo processo aí para tentar reaver. Então, você pode deixar na exchange, acho que é uma opção aí que cabe a cada um confiar ou não, né? Mas pelo menos averiguar o nível de confiança da sua corretora. Você tem as carteiras digitais aí, acho que as carteiras de autocustódia digitais, a principal marca aí desse setor, acho que é a MetaMask, né? Uma carteira digital em que você pode deixar os seus criptoativos lá. E a Ledger entra nessa linha das hardware wallets, né? Que são as carteiras físicas. Então você até mostrou aí, ela lembra um pendrive, né? Daqui a pouco a gente vai falar aí de um dos lançamentos que eu sei que quebra um pouco essa história de que hardware wallet é um pendrive, porque ela tem um design totalmente diferente. Mas enfim, os modelos mais tradicionais lembram aí um pendrive. E como você falou, é, elas não guardam os seus criptoativos, né? Elas guardam a sua chave privada para que você acesse os seus criptoativos no blockchain de forma segura, né? Queria que você explicasse um pouco esse funcionamento das hardware wallets. Acho que a gente nem precisa ser super técnico aqui, a ideia não é essa, né? A gente quer conversar com um público, inclusive, que nunca usou uma hardware wallet na vida ou que nunca comprou cripto, mas a gente falar um pouco mais sobre como funciona isso e por que pode ser um método interessante para quem investe em cripto. Legal, bacana. Eu acho que para as pessoas entenderem um pouco qual que é a necessidade de você ter uma hardware wallet, né? Acho que tudo começa do ponto de início da razão existencial de cripto como um todo. Ela permite de criptomoedas, da blockchain como um todo. Pela primeira vez na história, ela permite que a gente seja os reais donos dos nossos ativos. É claro que você pode custodiar esses ativos como acontece desde sempre. Hoje você custodia seus reais, seus dólares num banco, custodia suas ações numa corretora. Não é um conceito muito diferente do que a gente já viu. A grande novidade aqui é você poder autocustodiar tudo isso de uma maneira fácil, de uma maneira segura, de uma maneira seguindo ali os preceitos da criação do Bitcoin, né? E a gente, principalmente o nosso Chief Experience Officer, ele se questiona muito, e ele questiona as pessoas também, dizer, poxa, se não autocustódia, por que cripto? E se as pessoas vão fazer autocustódia, isso essencialmente significa você ser o seu próprio banco. Todo mundo fala das coisas maravilhosas, fala das coisas, tipo, poxa, que legal, você vai ser seu próprio banco, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é nessa parte que a maioria das pessoas negligencia o fator que deveria ser o mais importante, que é a segurança. Então, garantir que a sua seed phrase esteja segura, e a seed phrase é essa interação entre a blockchain e os seus que a sua aprovação dos ativos, como você vai movimentar essas coisas, puxa, isso tem que estar num ambiente seguro, porque é um prato cheio para scammers, hackers, etc. Nunca a gente vai ver uma matéria lá na Exame escrito assim: 2023, o pior ano para os cybercriminosos no mundo. Assim. Essa matéria nunca vai existir. As pessoas sempre vão ficando cada vez mais especialistas em tentar roubar o que é teu. E aí, no caso da Ledger, como a gente tem uma estrutura ali técnica, não vou entrar muito nisso, mas também proprietária, como eu disse, foram 6 milhões de hardware wallets já vendidas no mundo todo. Nunca nenhuma foi hackeada.
como que esse hacker, como que essa pessoa vai tentar pegar os seus fundos, ela vai tentar usar de engenharia social normalmente para tentar te enganar. Isso não acontece só com pessoas físicas, não, como a gente, isso acontece com empresas também. Recentemente a gente viu um sequestro que houve em algumas emissoras de televisão, hackers invadiram, e foi tudo via engenharia social. Então, as Uhum. pessoas, as empresas precisam, todo mundo está olhando para isso. E quando a gente fala de dinheiro, mais ainda, né? E aí, nessa história de ser o seu próprio banco, eu acho que é interessante esse ponto que você trouxe, como isso está ligado à história, à essência dos criptoativos, né? Existe, de fato, um lado muito forte de cripto, que é o aumento da autonomia do usuário, né? Então, eu acho que a descentralização é o coração disso tudo, né? Você poder fazer transações sem intermediários, é você poder é, armazenar o seu dinheiro sem depender de uma terceira parte. É, eu pessoalmente acho isso muito interessante, mas ao mesmo tempo eu também tenho algumas preocupações no sentido de que é, quando a gente está falando de blockchain, a gente está falando de transações que são irreversíveis. Quando a gente está falando de autocustódia ou de autonomia total, a gente está falando de responsabilidade total, como você também trouxe, né? Então, é, hoje, por exemplo, se eu custodio meu dinheiro em um banco, eu tenho a quem recorrer caso eu perca minha senha ou caso o banco vá à falência. Quando você faz a autocustódia, você abre mão disso tudo, né? Então, assim, como eu falei, eu acho que é super interessante a autonomia total, mas eu tenho essa preocupação e para mim fica muito claro de que não é para todos, né? Na Ledger existe essa noção de que é, não vão ser todos os usuários de cripto potenciais consumidores da Ledger, ou vocês têm uma visão diferente de que a Ledger pode sim ser para todo mundo? Legal, ótima pergunta. Eu acho que quando a gente olha para o mercado como ele está hoje, ele ainda carece de uma boa experiência. A maioria das pessoas que entram nesse mercado via autocustódia, elas têm um grau um pouco mais elevado de autorresponsabilidade, elas são mais preocupadas sobre o que que elas vão fazer, como que elas vão interagir, quais são os protocolos. Claro que, poxa, é triste falar isso, mas quase todos os dias, todas as semanas, eu ainda recebo mensagens de pessoas, putz, cara, interagi aqui com um protocolo, entrei num site, achei que era o site real, era um site fake, perdi as coisas, tem como recuperar? Putz, são irreversíveis, como você disse, não tem como Uhum, recuperar. Então, como a Ledger tem visto isso? Como que a gente traz a massa? Como eu trago meus pais, meus amigos para esse mundo de criptos? Se é uma coisa tão incrível, né? Eu realmente acho que é. A gente precisa abstrair algumas dessas relações que a gente tem hoje. Por exemplo, a seed phrase, as famosas 24 palavras. Acho que a gente fez um breve lançamento recentemente, foi o LED Recover. Hoje ele voltou para dentro da casa para ser retrabalhado, para a gente olhar novamente para esse problema e tentar atacar ele do jeito que a gente acredita que ele deva ser atacado, que é basicamente você abstrair as 24 palavras-chave, ou seja, você tirar elas do jogo para que elas deem outras opções de recuperação dos seus criptoativos. Hoje você perdeu as 24 palavras, cara, já era. Tipo, você não consegue recuperar de jeito nenhum. Não tem para quem ligar, não tem nada. Então, o jeito que a gente pensou em resolver isso foi muito alinhado com o que o mercado tradicional já faz, que é um QIC, o famoso conheça o seu cliente, né? As pessoas preenchem ali uma série eh, de um questionário contendo informações, dados das pessoas, para que ela consiga fazer uma prova de que ela é ela mesma, uma prova de vida, e assim consiga recuperar ali os ativos dela, independente se ela ainda tiver as 24 palavras ou não.
Hoje esse produto ele está num processo ali, num roadmap de open source. A gente quer deixar ele o mais transparente possível, entendendo que foi um pedido da comunidade, né? Então, é, não tem como a gente falar sobre massificação do mercado de cripto falando sobre 24 palavras-chave. Então, é um pouco no sentido que a Ledger está olhando e também acho que o mercado como um todo também está olhando muito para isso, abstração de contas e etc. Você até comentou aí sobre como trazer os seus pais, né? Eu sempre uso esse exemplo aqui no podcast, sempre que a gente fala assim sobre as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade sobre a tecnologia em si, né? Minha avó, meus pais, essas pessoas elas não têm conhecimento técnico e talvez não tenham nem a capacidade de gerenciar eh, uma seed phrase aí com 12 ou 24 palavras aleatórias e isso assim é importante frisar, né? Porque não é uma questão assim de se decorar as palavras. Inclusive esse método de decorar é super perigoso, porque eventualmente você vai ter um acidente ou você, mesmo sem nenhum tipo de acidente, pode esquecer alguma das palavras e aí você perde acesso à sua carteira. Mas ao mesmo tempo você também não pode anotar isso e deixar num lugar acessível porque se alguém tiver acesso a essas palavras, essa pessoa vai ter acesso à sua carteira. E se alguém, um terceiro, tiver acesso à sua seed phrase, acessar a sua carteira e movimentar os seus fundos, isso nunca mais tem volta, né? Então, eu acho que é super importante se pensar em soluções para que pessoas que ou não querem ou não podem assumir essa responsabilidade, né, de gerenciar a sua seed phrase e todo hoje os empecilhos técnicos para você fazer é, a autocustódia, e aí eu falo de empecilhos técnicos, porque eu sei que a Ledger ela é super simples de usar, eu inclusive tenho uma, já conversamos sobre isso, mas é, ela é super simples de usar, mas ao mesmo tempo ela exige um conhecimento da tecnologia blockchain, né, de como fazer transações, enfim, não é algo ainda tão acessível para o público comum. Quando surgiu o Ledger Recovery, eu confesso que eu achei a proposta interessante. Eu acompanhei também toda a polêmica que veio junto, né? Acho que tem uma comunidade no meio de cripto muito idealista com relação a esses princípios morais, vamos dizer assim, né, de autonomia total, de autocustódia, de ser o seu próprio banco, e aí a ideia de que a senha pode ser é, compartilhada de alguma forma, ou que essa autonomia não é mais 100%, causa nesse grupo uma aversão, esse grupo faz muito barulho, mas de qualquer jeito, assim, pessoalmente eu acho super interessante a ideia de você ter uma ledger e uma possibilidade de recuperar o acesso caso você perca a seed phrase. Você falou que esse produto ele foi o lançamento foi pausado, né, por conta dessa polêmica, por conta da comunidade demonstrar que não estava totalmente satisfeita. Isso voltou para desenvolvimento, mas ainda está no radar da Ledger, assim, a empresa ainda está pensando em desenvolver um sistema que facilite ou que torne possível recuperar o acesso, ou isso ficou, por enquanto, em stand-by e não vamos mais pensar nesse assunto tão cedo? Qual que é a posição atual aí da empresa? Não, legal. A gente essa semana mesmo lançou parte do nosso roadmap para justamente deixar esse serviço um pouco, quer dizer, a gente lançou parte desse roadmap para garantir que esse serviço seja o mais transparente possível. E de que modo que a gente vai fazer isso? Abrindo o código, né? Fazendo com que as pessoas consigam verificar parte do que está hoje dentro do sistema operacional que está dentro da carteira, que vai controlar exatamente essa função do recover. Então, ele não foi pausado, ele está sendo retrabalhado e a gente está retrabalhando ele para que ele possa, como eu disse, ser verificado pela comunidade. Se a comunidade pediu isso, e a gente precisa ter a humildade de ouvir também o que os clientes estão pedindo,
eles querem verificar isso, tudo bem, a gente está preparando todo esse material para ser feito. É, nas próximas semanas, os próximos meses, com certeza a gente vai trazendo mais novidades. A gente já lançou o white paper do Recover, um white paper bem técnico mesmo, para quem tiver curiosidade, tá lá no nosso Twitter ou também tá lá no nosso site. Para as pessoas um pouco menos técnicas, talvez fique um pouco mais complicado de entender, mas de verdade eu acho que as pessoas um pouco menos técnicas, voltando aqui aos nossos pais, nossos amigos, nossos avós, eu acho que eles não estão muito preocupados, né, tanto com isso, eles estão mais preocupados em como que eu garanto, beleza, já que eu quero interagir com isso, já que eu quero navegar nesse mundo de cripto, e aí navegar por esse mundo não é só comprar Bitcoin, não é só comprar Ethereum, não é só comprar moedas, mas, poxa, comprar NFTs, participar de DeFi, participar de o que quer que seja no mercado, programas de loyalty, que eu faça isso com segurança. E isso a Ledger tem feito muito bem. Não só no quesito de proteger você e te dar mecanismos de garantir que o que você está interagindo é real, você pode confiar, e isso entra o Ledger Live ali, que é a tua plataforma, o teu hub de conexão com o mercado. Cada vez mais a gente está pegando players, seja de CeFi, DeFi, on-ramp, poxa, preciso comprar aqui de real para cripto, ou fazer o off-ramp de cripto para real. Quem são os parceiros que a gente tem que ter aqui dentro do Ledger Live para prover uma experiência que seja a mais simples possível, com menos etapas possível, a mais segura possível. Então, poxa, dando exemplo aqui, hoje você consegue comprar cripto com Pix e em menos de 5 minutos está na tua conta, que é a solução que a gente integrou com a LoopPay. Ótimos serviços, ótimos parceiros, super confiáveis. Então, como que a gente cada vez mais agora, e aí é o meu papel também dentro da Ledger aqui no Brasil, como que a gente encontra mais desses grandes parceiros, dessas empresas que estão criando coisas interessantes, que são focadas no público brasileiro, e a gente traz para a Ledger, consegue uma experiência mais interessante e, o melhor de tudo, num ambiente que seja seguro. Legal, e assim, eu acho que também é importante citar aqui que no mercado cripto ainda existe muito essa coisa dos early adopters, né, das pessoas que estão envolvidas ali com Bitcoin desde que ele surgiu ou que estão envolvidas há mais tempo nesse setor, e muitas dessas pessoas acabam tendo uma visão muito fechada, né, sobre os caminhos que esse setor pode tomar. Para mim é muito claro que a massificação, aí, a adoção em larga escala dos criptoativos depende também dessa maleabilidade da indústria de entender que existem públicos diferentes com necessidades diferentes, né? E que existe espaço para tudo. Então, Exato, existe espaço para quem exato. quer usar o Bitcoin como meio de pagamento e nunca mais usar nenhuma moeda fiduciária. Existe espaço para quem vai continuar usando reais ou dólares no dia a dia, mas quer ter Bitcoin ali como uma reserva de valor. Existe espaço para quem quer deixar seus criptoativos numa exchange, agora com a regulamentação no Brasil, tende a ser muito mais seguro, né, e ter algum suporte. Então, existe espaço para quem quer fazer isso, mas ao mesmo tempo também para quem quer fazer autocustódia, ser o seu próprio banco, não precisar, enfim, estar preso aí a uma empresa e os problemas que isso pode gerar. É, na verdade, o que aconteceu aí com o Ledger Recover também, mesmo que entendo que algumas das críticas façam sentido, imagino que a Ledger também, tanto que vocês estão aí dando um passo atrás antes de relançar, mas também, na minha opinião, um pouco de barulho excessivo por conta de uma proposta de mudança que não agrada a esse grupo especificamente, mas que, na minha opinião, é uma mudança super importante. Então, estou falando de tudo isso para dizer que eu espero ver esse produto na Ledger, porque eu acho que isso pode realmente ajudar a popularizar o uso das hardware wallets, que eu acho muito interessantes. E acho que hoje não é para todo mundo, mas é, pode ser,
né? E eu acho que também todo mundo pode usar um pouco de cada coisa. Talvez esse seja o caminho que eu recomendo, pelo menos para as pessoas mais próximas, é o que eu faço, né? Eu tenho a minha Ledger, como eu falei agora há pouco, eu também tenho conta em Exchange, então, no fim, é aquela história de não deixar todos os ovos na mesma cesta, e eu acho que isso vale principalmente para cripto, onde a gente ainda tem aí um desenvolvimento de segurança, né? Coisas novas acontecendo dia após dia. Você também citou aí os hackers evoluindo dia após dia, então acho que é super legal ter diferentes opções aí. As hardware wallets com certeza são uma importante. E aí, até para ainda na mesma linha, uma outra inovação aí que vocês apresentaram, que também pode ajudar, eu acredito, nessa questão de aumento da adoção, foi a Ledger Stacks. Né? Queria que você falasse um pouco aí dessa nova Ledger, que pela primeira vez a gente tem uma Ledger ou uma hardware wallet que não vai ser, não vão se referir a ela como um pendrive para guardar cripto, né? Sim, sim. Não, essa foi um baita lançamento, espetacular, foi um baita golaço mesmo. Foi o Ledger Stacks, a pessoa que liderou esse projeto, essencialmente foi o Tony Fadell, que é o criador do iPod. Então, já existia um bom relacionamento entre o Tony e alguns dos executivos da Ledger que vieram também da Apple. E quando a gente começou a pensar e refletir sobre, poxa, qual que vai ser o uso das hardware wallets daqui 5 anos, 10 anos, como que a gente quer estar posicionado nesse mercado, como que a gente acredita, sendo o principal player mundial, como que a gente vai ditar o rumo desse mercado pelos próximos anos também. Então foi um processo de desenvolvimento de produto mesmo que durou alguns anos, até a chegada do Ledger Stacks. Quem não teve a oportunidade de ver, depois dê uma pesquisada, porque realmente ficou linda. Ela já não vai ter mais essa carinha aqui, ela vai ser uma tela mesmo de ink, que é a mesma telinha do Kindle, onde as pessoas vão poder customizar, colocar na tela um NFT que elas gostam. Realmente vai ser uma interação muito diferente ali. Tem um tamanho quase de um cartão de crédito, ela é bem fina. Hoje ela não se encontra mais para venda porque foi tamanho sucesso de vendas que a gente teve que parar de vender. É o sonho de toda empresa, né? Fala, pelo amor de Deus, vamos fechar isso aqui que está vendendo demais. Então, e a gente espera que a gente consiga enviar a Stacks aí nas próximas semanas, nos próximos meses também, é, para as pessoas que já compraram nessa pré-reserva o produto. E realmente o lançamento não reverberou só no mundo cripto, mas reverberou além daquilo, reverberou em empresas de lifestyle, de moda. Acho que isso acaba sendo uma frente que a Ledger trabalha bem também. Fazer com que, poxa, isso daqui não seja só um pendrive, mas seja visto como uma quase fazer parte de uma comunidade, é uma comunidade que acredita nos valores ali de autocustódia, nos valores de você ser o dono dos seus próprios ativos e um jeito das pessoas também se identificarem, né? Aqui no Brasil um pouco menos, fora bem mais ainda, alguns projetos aí no caminho, mas eu acho que o Stacks vem para justamente ditar o que vai ser e como vai ser esse mercado nos próximos 5 anos, 5, 10 anos. Legal, ficou super bonito. Até quem está nos ouvindo e tiver curioso, dá um pulo lá no ledger.com, dá para ver umas imagens. Assim, a carteira é super bonita mesmo. É, eu imagino que é, essa tela maior, né? Bom, você comentou que tem o tamanho quase de um cartão de crédito, então eu ia até comparar aqui com um smartphone, mas nesse caso muito menor, mas com uma tela grande, né? Que permite ali uma interface para o usuário é, muito mais fácil e muito mais agradável de usar, né? E imagino que esse tipo de produto realmente pode é,
fazer diferença na hora de, quando, né, quando a gente está falando aí de adoção, de número de pessoas utilizando, é, porque hoje a gente, com as hardware wallets tradicionais, inclusive esse modelo que você mostrou aí da Ledger, você usa, na verdade, esse pendrive como um portal, vamos dizer assim, né, para sua carteira no blockchain. Mas hoje a Ledger, mesmo nesses modelos tradicionais, também oferece muito mais do que só esse portal offline, né, que você não precisa expor a sua seed phrase ou a sua private key num ambiente online, porque quem faz isso é justamente o dispositivo de forma muito mais segura. Mas hoje a Ledger também tem um software e esse software também permite aí uma série de serviços, né, como swap, né, você trocar um criptoativo por outro. É, em, em relação ao Ledger Live, que é esse software que acompanha aí as carteiras, como que está a perspectiva para isso, né, do ponto de vista aí de vocês da empresa, em termos de novidades, de funcionalidades, como que vocês estão trabalhando aí com o Ledger Live para o futuro? É legal, ótima pergunta. Eu acho que eu tenho um sonho, que é conseguir integrar todos os parceiros e todas as grandes empresas desenvolvendo bons serviços para o mercado de cripto, sendo integrados ali também no Ledger Live ou sendo integrados de alguma maneira. A gente eh, tem um bom roadmap aqui para desenvolvimento desse ecossistema que tem se tornado cada vez mais o Ledger Live, um ecossistema onde as pessoas consigam fazer basicamente tudo diretamente e nativamente pela aplicação. Então, hoje você consegue comprar, você consegue vender, você consegue fazer swap, você consegue interagir com DeFi, você consegue fazer staking, e todos esses serviços acabam vindo justamente desses parceiros, dessas empresas globais ou locais que já estão fazendo um ótimo serviço, já estão prestando um ótimo serviço com seus produtos, e que, poxa, a gente está ali, mais uma vez, são 6 milhões de pessoas que estão usando o Ledger todos os dias, que têm suas Ledgers e usam recorrentemente todos os dias. Ter o seu produto ali conectado ao Ledger Live ou numa extensão, ou mesmo se for uma aplicação web e que você consiga conectar com a sua carteira já nativamente ali pela extensão, acho que esse é o sonho também de muitos empreendedores, que você consiga colocar o seu produto numa vitrine onde passam 6 milhões de pessoas todos os dias e que você tenha a chance de falar para ela, olha, oi, eu sou essa empresa, vem para cá, usa meu serviço, teste esse negócio. E a gente tem feito uma ótima curadoria desses parceiros que a gente quer ter ali dentro da plataforma. Hoje, se você quiser, independente de qualquer que seja essas funções que eu acabei comentando, tem vários provedores de serviço que vão estar ali te oferecendo e brigando por você, que eu acho que esse é o cenário perfeito também. É diferente de um cenário super centralizado, onde você só tem uma opção. Não, aqui a gente abre o leque e você escolhe, diante desses parceiros já numa curadoria, quem vai poder te prover o melhor serviço. Então, a gente já tem feito isso numa escala global e de forma muito positiva. O uso do Ledger Live tem sido bem interessante, bem positivo aqui no Brasil também. Mas, como eu disse, eu tenho um sonho, ele é grande, e eu quero trazer cada vez mais parceiros, cada vez mais empresas que estão criando soluções interessantes para dentro desse serviço, para dentro desse produto. Então, é o nosso objetivo, que esse seja um ecossistema, um hub cada vez mais conectado. Legal, eu confesso que eu nunca tinha pensado nessa visão do Ledger Live como um hub para empresas, plataformas e serviços que já existem e que são, né, como se fosse uma espécie de agregador de produtos e serviços cripto num lugar só e que você consegue interagir com a sua carteira com diferentes empresas que já passaram aí por um crivo, né, da Ledger, como você falou, por uma curadoria.
o que dá um grau de segurança às vezes até maior para que você utilize aquele serviço. É, e realmente é super interessante pensar isso na prática. E aí eu queria entender assim, existe um, uma resposta, já uma análise de vocês em relação a o quanto os usuários da Ledger estão se comprometendo cada vez mais com esse hub, com esse ecossistema, eles têm usado mais essas funcionalidades oferecidas por terceiros, tem sido bem sucedido o avanço e essa ideia que você comentou de trazer novos parceiros para dentro do software? Legal. Acho que uma coisa interessante também, e até algo talvez não trivial, é entender que apesar de, como você disse um pouco mais cedo, vão ter use cases específicos para cada tipo de investidor, para cada pessoa que quer interagir do seu próprio modo ali com esse mercado Web3 cripto. E mesmo em situações onde as pessoas poderiam pensar, poxa, essas empresas não são concorrentes, como uma exchange. De maneira alguma, ela não é o nosso concorrente. Ela pode sim ser um parceiro em diferentes etapas dessa jornada do investidor dentro de cripto. Então, hoje nós temos diversas exchanges como parceiras, mesmo dentro do Ledger Live. Se a pessoa quiser comprar, vender cripto, se ela quiser fazer swap, ou até protocolos que sejam de DeFi puro. Então, ter esse ecossistema o mais seguro possível, e, porque quando você dá um pouco ali da curadoria, você tem o serviço ali disponível, claro que ele ainda exige sua própria investigação, mas, essencialmente, já é um ambiente muito mais seguro. As interações em si, elas já são feitas totalmente de modo criptografado, seguro, para garantir que dentro daquele ecossistema, dentro do hub, você nunca vai ter nenhum problema. Poxa, se a gente conseguir fazer isso não só para esse mercado mais de consumidor, mas também para o mercado empresarial, e aí lembrando, a gente também tem a solução do LED Enterprise, que foca essencialmente em empresas, bancos, fundos de investimento, empresas de capital aberto, capital fechado também, globalmente, a gente tem fornecido isso. E essas empresas também pedem essas conexões e pedem que parceiros que estão ali também oferecendo serviços para empresas estejam conectados também no nosso hub ali para o B2B. Então, acaba sendo um ecossistema bem grande que a Ledger vem construindo, não muito diferente do que outras empresas do segmento foram bem sucedidas aí do segmento de Web2 também fizeram, como por exemplo a Apple. Uhum. E você comentou sobre a parceria com a LoopPay, para que seja possível comprar cripto com Pix, né? Que é o principal serviço que a LoopPay oferece, né? Essa ponte do Pix com o mundo cripto. Existem outras empresas brasileiras já nesse ecossistema, conversas nesse sentido, como que está representado aí o empreendedor ou o empreendedorismo brasileiro dentro do ecossistema da Ledger? Sabe que eu tenho tido uma visão muito positiva sobre esse mercado aqui para o Brasil. Eu falo com os meus pares ao redor do mundo e eu tenho visto um cenário positivo aqui no Brasil, muitos empreendedores aproveitando esse momento de um pouco mais de baixa. É até um pouco complicado, a gente fala de momento de baixa, a gente conta quase 80% subindo, mas ainda assim de baixa comparada à alta histórica, construindo, buildando, se preocupando em criar soluções interessantes. Então, é um bom momento também para procurar parceiros que realmente estão
comprados com o mercado Web3, comprados com cripto, comprados com soluções com a tecnologia de blockchain. As pessoas que estavam menos interessadas já migraram para outras coisas, já estão falando sobre AI, já estão falando sobre spatial computing, já estão falando sobre outras coisas. Então, tem sido um bom momento para criar laços e começar a estreitar relações e entender como que a gente pode contribuir para criar um ecossistema mais forte. E se a gente, de alguma maneira, conseguir trazer esse know-how do que já tem funcionado fora, globalmente, e ajudar essas empresas locais a terem sucesso, poxa, é o melhor cenário possível para a gente fazer esse onboarding dos próximos 50 milhões de brasileiros aí para o mercado. Não posso abrir nomes, mas sim, a gente está falando com várias empresas nos mais variados setores, desde DeFi, NFT, e se eu não falei com você ainda, pode ter certeza que você está mapeado, porque a gente está sim de olho em bons produtos e boas soluções para o brasileiro. Boa. E um outro ponto aí que envolve parcerias no Brasil, foi até notícia, o Future of Money publicou sobre isso no ano passado. A Ledger, como a gente falou aqui, ela é uma carteira física, né? Então, na verdade, acho que esse nome, né, chamar de carteira, eu acho pessoalmente que dificulta o entendimento, né? No fim, a Ledger ou qualquer outra hardware wallet, ela não guarda os criptoativos, como a gente já explicou aqui no começo do episódio. Ela serve como um portal para sua carteira digital, então você consegue ter um objeto, um dispositivo físico que garante a segurança dos seus ativos digitais. É, de qualquer forma, esse dispositivo, no caso da Ledger e acho que de todas as outras grandes principais marcas aí, é um dispositivo fabricado fora do país. O mercado americano, o mercado e os mercados europeus são maiores do que o brasileiro, então todas essas carteiras elas são vendidas principalmente nesses países, né, de União Europeia e Estados Unidos. No Brasil sempre houve uma dificuldade muito grande para se adquirir uma carteira Ledger. Você poderia comprar no site ledger.com, mas incidência de taxas, entrega demorada, enfim, sempre foi algo um pouco complexo para quem está no Brasil comprar uma Ledger. No ano passado, vocês anunciaram uma parceria com a Kabum para que o site vendesse aí as carteiras. Queria que você comentasse um pouco de como foi essa experiência, porque se não estou enganado, foi sold out super rápido, né, dos dispositivos que vieram para o país. E queria entender também como que estão essas conversas de novas parcerias, se a Kabum vai continuar distribuindo Ledger, se vão vir novos parceiros, e se existem aí outros caminhos para quem está ouvindo a gente e está interessado em de repente comprar uma Ledger, como que é esse caminho atualmente? Legal, acho que esse foi o top um pedidos desde o momento que eu entrei na Ledger, assim, de pessoas falando, cara, queria muito comprar, mas tenho medo de ser taxado, tenho medo de ficar parado na alfândega, o processo hoje não é muito interessante para comprar. E aí o principal questionamento que eu sempre trouxe para as pessoas foi: qual é o custo de você perder tudo que você tem? Se esse custo de perder tudo que você tem for menor do que você passar por esse processo, por esse possível dor, esse possível problema, eh, cara, continua fazendo o que você está fazendo, mas se o que você tiver disposto a perder for maior do que o valor que você talvez tiver que pagar numa importação, cara, paga sem medo sim, sem medo de ser feliz. Porque, como eu disse, toda semana alguém me manda uma mensagem falando, Der, pelo amor de Deus, me ajuda, fiz uma cagada aqui, como é que eu desfaço isso? Não tem como desfazer. Você clicou, você assinou, já era, perdeu. Tchau. Então não tem como mesmo. Teve um colecionador também de NFTs aqui no Brasil, o cara perdeu tudo.
cara perdeu tudo. Ele falou, cara, beleza, no final do dia eram só uns JPEGs, assim, no computador, mas, puta, eu fiquei chateado pelas comunidades que eu perdi o acesso. E pela grana também, claro, no final do dia. O custo disso para você, de perder essas coisas, é maior do que ser taxado? Se não, ou, aliás, se for maior, cara, compra sem medo de ser feliz. Agora, poxa, tivemos sim o lançamento da Kabum e foi um baita sucesso. Por quê? A gente já entendia que existia uma demanda reprimida aqui no Brasil muito grande. As pessoas queriam comprar, a experiência não era tão interessante, elas queriam uma experiência que fosse, poxa, que elas conseguissem comprar pagando nos diversos métodos de pagamento. Quero comprar por boleto, quero comprar usando Pix, quero comprar usando o que é que seja. Pelo Ledger.com, apenas cartão de crédito. Em breve, talvez outros métodos de pagamento, mas por enquanto só cartão de crédito. E aqui acabou, a gente iniciou uma conversa bem longa, assim, tentando entender como essa parceria poderia funcionar. Hoje eles compram todos os produtos, fazem toda a importação e vendem diretamente. Então não é via marketplace, não é nada. Realmente acabam comprando e vendendo os produtos, o que por si só garante uma margem de segurança maior para as pessoas que também estão comprando, que era uma outra preocupação. Poxa, se eu comprar, eu não sei quem que é o intermediário, eu não sei de que jeito que veio. Não, pela Kabum ali, você consegue ter essa garantia de que os produtos vão chegar como chegariam, como você disse, nos Estados Unidos, na Europa. Hoje os produtos vêm da França, são produzidos lá. E quando a gente percebeu tamanho sucesso, a gente estava esperando que ia ser. Eu tinha uma meta pessoal de fazer com que fosse menos de um dia, a gente conseguiu garantir que fosse um dia. A Ledger, claro, ficou super feliz e contente de ver que, poxa, sim, as nossas apostas estavam certas. A Kabum ficou mais feliz ainda, porque entrando num mercado novo, tentando entender o ecossistema, tentando sentir um pouco, botar o pé na água e ver puta, até onde que vai. Eles ficaram super maravilhados, fizeram um outro pedido, bem maior, não posso entrar em números aqui, mas bem maior. Deu sold out de novo, fizeram outro pedido. Então, isso tudo ajuda o ecossistema e até outros players a verem isso e falar, poxa, pera lá, se esses caras estão tendo sucesso, pô, eu também quero fazer isso. A gente recebeu uma enxurrada assim, de pedidos de pessoas que queriam ser revendedores, queriam atuar. E hoje a gente não aceita ninguém. A gente tem basicamente dois revendedores oficiais aqui no Brasil, que são Kabum e CryptoBR. É, a gente tem ainda uma convicção de que a experiência ela pode ser melhorada nesse processo de trazer as carteiras aqui para o Brasil. Por quê? Poxa, demora, tem todo o processo de importação. Teve um período em que a Kabum não tinha produto, porque estava nesse período de importação. Se acontece alguma coisa, como por exemplo, uma greve na Receita Federal. Quem que libera esses produtos? E no final do dia são empresas, a gente está falando de deixar dinheiro na mesa. Então a gente teve e está procurando parceiros, principalmente talvez distribuidores grandes consigam dar uma vazão maior para atender o mercado local. E aí não falando só Brasil, falando Latam como um todo. É, não posso entrar em nomes ainda também, mas em breve, quem sabe, a gente possa anunciar juntos aí com a Exame para falar sobre essas novas parcerias. Boa. Tem bastante coisa aqui que você está falando que não pode citar nomes, então não sei se isso é tática para a gente fazer um outro episódio aí quando puder falar os nomes, mas de qualquer jeito, o espaço, claro, está aberto, porque acho que esse tipo de informação, e assim, eu estou brincando aqui, mas eu super entendo como esse tipo de negociação também exige aí cuidado e muitas vezes sigilo. Mas quando isso puder se tornar público, você conta com a gente para divulgar, porque eu acho que é muito importante que as pessoas que usam ou se interessam por usar criptoativos tenham o máximo de opções possíveis. É, Como eu falei, eu sou entusiasta das hardware wallets,
Não acho que as pessoas devem usar só as hardware wallets. Acho que o leque de opções é importante, todo mundo pode se beneficiar da parte boa de tudo. É, inclusive, acho que todo mundo que está nos assistindo aqui que quer conhecer a Ledger, que está pensando em comprar uma, o dispositivo é super legal, mas ele exige algum cuidado, né? Você precisa entender como o equipamento funciona, como interagir com ele, como participar desse ecossistema que você trouxe e explicou muito bem aqui para gente. Mas, enfim, ele envolve uma pequena dedicação para você saber o que você está fazendo. Não só a Ledger, acho que qualquer interação com a tecnologia blockchain, ela hoje exige esse cuidado, exige que você tenha um mínimo de estudo, que você saiba o que está fazendo, porque as transações, seja na Ledger, seja na MetaMask, seja na sua exchange, em qualquer lugar que você usar seus criptoativos, as transações são definitivas, né, você não tem muito como desfazer algo que você já fez. Então, assim, precisa ter cuidado. Mas partindo dessa premissa de que você vai ser cuidadoso, vai saber onde você está pisando, com certeza a Ledger tem muita coisa legal para te oferecer. Então, queria aqui mais uma vez lembrar que conversa boa, o tempo passa rápido. Então já estou vendo que estouramos o nosso tempo aqui, Daryl, mas queria abrir para você fazer aí suas considerações finais, para você também se despedir. Eu queria antes agradecer sua participação, dizer aí, como acabei de falar aqui, portas abertas para a gente trazer as novidades da Ledger e eventualmente fazer um novo episódio aqui do podcast. Mas espaço agora seu aí para dar o seu tchau aí para a galera. Legal, não, só agradecer mais uma vez o papo, o espaço. Acho que, como você disse, o tempo passa rápido quando a gente está falando sobre essas coisas e são coisas interessantes para a gente, realmente trazem empolgação mesmo, é verdadeiro. E agradecer mesmo. Eu acho que dando o último recado assim para as pessoas que estiverem interessadas em comprar uma Ledger, acho que a minha grande recomendação, se você estiver procurando um espaço seguro e você queira interagir com a Ledger, como esse dispositivo aqui, ele é irhackeável, as pessoas literalmente não conseguem hackear, elas vão tentar hackear você, a famosa engenharia social. Então, busque entender muito bem como as pessoas vão fazer para te enganar. Elas vão prometer ganhos, vão prometer coisas, vão prometer mundos e fundos, e você precisa entender e ter a responsabilidade e a consciência de como você interage nesse ambiente de cripto, onde as coisas são permanentes. Então, essa seria a minha última dica, assim, para o pessoal. E se vocês conseguirem fazer isso, interagir isso com esse ecossistema de uma maneira mais consciente, eu tenho certeza que, quem sabe, a gente consiga realmente deixar lá criar essa notícia do pior ano para os cybercriminosos no mundo. Então, estou contando com vocês, vocês contam comigo. Boa, Daryl, brigadão pela presença. Acho esse ponto que você trouxe aí sobre os golpes que envolvem engenharia social são super importantes, não só em relação à Ledger, mas a basicamente todas as plataformas que você utiliza, né? O seu e-mail, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu Twitter, sua conta no banco. Muito cuidado com e-mails falsos, com promessa de prêmios, de anúncios que você foi sorteado, esse tipo de coisa em geral é golpe para roubar suas credenciais de acesso. Esse é o tipo de golpe mais comum no Brasil e no mundo. E, claro, a sua Ledger também vai ser alvo dos cybercriminosos. Então, como Daryl falou, cuidado redobrado e tudo vai dar certo se a gente estiver sempre atento contra esses agentes mal intencionados. Eu queria agradecer todo mundo pela audiência e ao Daryl por vir aqui bater esse papo. Para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, lembre de seguir o Future of Money nas redes sociais. A gente está lá no TikTok, no Instagram, no Twitter. E também você lembre de acessar o site do Future of Money dentro da exame.com, onde a gente tem todas as notícias todos os dias sobre o futuro do dinheiro e, claro, cripto é um dos assuntos principais. Então, conto com a audiência de vocês lá. Eu vou ficando por aqui.
A gente volta na semana que vem com mais um convidado para mais um papo especial. Então é isso, um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau.